Olá família, tudo bem com vocês? Rapidinho eu vou passar aqui para gravar um vídeo curtinho. E eu gostaria que você imaginasse comigo o que eu vou dizer. Antes, Deus abençoe cada um de vocês, que Deus toque aí em vocês com poder e glória, e que vocês saibam quanto Deus ama vocês. Em nome de Jesus. Estava aqui imaginando uma situação. Nós, diz a palavra de Deus, somos o templo e habitação do Espírito Santo. No Espírito. Nós somos tricótomos, corpo, alma e espírito. A semelhança do templo que Moisés levantou no deserto e também do templo que levantou Salomão. Nós temos o nosso santo lugar, o ato exterior e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar é onde está o nosso espírito. E esse lugar, ele é para ser o lugar do Espírito Santo. Então todos nós, crentes em Cristo Jesus, quando recebemos Jesus, nós recebemos o batismo do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, e ele vem habitar em nós. E habita onde? No Espírito. E como é que é isso? Como é que funciona? Agora eu quero que você imagine como eu. Veja você dentro de uma cabine de um avião. Veja você pilotando o seu carro. Veja você no comando de alguma coisa. Assim é o Espírito Santo. O nosso espírito está como que dentro de uma cabine de avião. Ele tem muitas coisas para pensar. Ele tem muitas coisas para realizar. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Deus colocou este poder no nosso espírito para fazer essas coisas. Porém, o espírito tem dois concorrentes muito fortes. Um é a nossa alma, que nós passamos a ser seres viventes quando chegamos na terra, quando Deus soprou o espírito dele na nossa narina, nós passamos a ser alma vivente, ou seja, passamos a viver e a contemplar um ambiente que a gente vive. E este ambiente interfere e exige de nós muitas vezes posicionamentos. E a outra concorrente muito forte é a carne. Por quê? Porque a carne, nesse ambiente que a alma experimentou, também experimentou muitos prazeres, experimentou muito gozo, experimentou muita alegria, fez com que ela mudasse, se desconfigurasse, né? Hoje tem várias coisas aí como drogas, vícios, operações, de mudança de sexo. Então tem muita coisa aí que hoje ocorre na vida da pessoa que a carne patrocinou e ela sente o prazer e ela está feliz com isso. Então o espírito, agora que estava lá com a carne e a alma ao seu lado, quando o homem foi criado, o verdadeiro ali Adão, né? Quando ele foi criado, ele tinha ali todas as características, ele era imortal, aliás, ele nasceu para ser imortal, só não foi imortal porque Deus tirou ele de lá para ele não comer da árvore da vida. Então a gente percebe que algumas coisas acontecem e o espírito perde o controle. Então quando a gente vai para Jesus, Jesus fala assim, peraí, eu sei que do jeito que você está, essa velha natureza, ela não suporta o que vai enfrentar pela frente, porque os ataques vão aumentar, a luta vai ficar difícil. Mas eu tenho para vocês um outro consolador, o Espírito Santo, e ele vai estar habitando com vocês, morando dentro de vocês. Porque aquele templo lá, o terremoto destruiu, o véu se rasgou, não existe mais a adoração naquele templo. O templo agora em morada é aqui dentro, é dentro de nós, é no Espírito. E nós precisamos entender isso. E o que acontece na prática, pela fé, quando você olha pela fé? Você vê o Espírito Santo sentado naquela cadeira, diante daquele painel que é a tua vida toda controlada ali. Aí você começa a ver ele apertar um botão aqui, um botão ali, desliza uma alavanca lá, pega o manche, pega o joystick, e o Espírito Santo começa a controlar. Ele te leva às alturas, ele te faz planar, ele te faz ir para a esquerda, ele te faz ir para a direita, ele não deixa você cair. O Espírito Santo, ele precisa ter o controle na sua vida. Você sozinho não vai vencer o que você está lutando. Você sozinho, você não vai conseguir ter estratégias, sabedoria, conselho, conhecimento. Você não vai conseguir pegar na terra nada que te tire desse laço, dessa armadilha, desse pecado que você está vivendo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E você precisa rogar o Espírito Santo, você precisa clamar o Espírito Santo para tomar conta da sua mente, entrar nessa cabine chamada Santo dos Santos, Santíssimo Lugar, que é a habitação de Deus no Espírito nosso, para que o nosso Espírito ande em novidade de vida, como nova criatura, e faça coisas que nunca fez.
opere milagres, maravilhas, e aí com o revestimento do Espírito Santo habitando em nós, pelo poder do nome de Jesus que Ele mesmo deu, Ele mesmo também diz que você fará coisas maiores ou melhores que Ele fez. Mas é no poder do Espírito, sozinho você não faz nada. Você pode orar 1 milhão de vezes, você pode sapatear, virar estrelinha, cambalhota, você pode fazer o que você quiser. Você não vai conseguir fazer nada espiritualmente falando pela sua própria força, carne ou alma. É no poder do Espírito Santo. Então se aproxima do Espírito Santo. Se arrependa, peça perdão, ore, leia a palavra, medita. O alimento do Espírito é a palavra. Se você não lê a palavra, você enfraquece. E outro Espírito fica falando com você. Essa história de uma vez, todo aquele que crê for batizado será salvo, essa história aí, isso não foi bem contado para você. Você perde a salvação. Lá em Apocalipse 22, se não me falha a memória, no finalzinho diz assim, ó, tome cuidado para que Deus não risque o seu nome do livro da vida. É onde fala sobre os covardes, os medrosos, tímidos. E lá quando fala, cuidado para não risque, você tem que entender pela fé que há possibilidade do nome ser escrito e ser riscado. Fica com essa palavra, Deus te abençoe.